Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta aqui neste canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. Agora nós vamos pular direto para uma coisa que pressiona a nossa cabeça, ou o nosso corpo, ou nosso sangue. A pressão arterial. O que é? Nós vamos aprender com Iberê. Esse chuveiro, esse pneu e essa panela têm em comum com seu sangue. Todos eles têm pressão. Mas, Iberê, se o meu sangue tem pressão, significa que o meu coração tá prestes a explodir? Não, é a pressão que faz o seu sangue circular, que faz o sangue andar dentro de você. E no caso, o coração fica do outro lado. Coração que fica perto do pulmão. Então, hoje você vai aprender, você também, o que é a pressão do sangue, a pressão arterial. Indescritível. Pressão alta, a pressão baixa. E fica até o fim que a gente vai construir um coração usando um canudinho e uma bexiga. Tô falando sério. E? Ok. Faz alguns dias que mudaram os números da pressão alta. Você ia no posto de saúde? Sim, agora 12 por 8 não é mais não é considerada uma pressão média, mas sim uma pressão pré-alta. A sua pressão tava dando ali 12 por 8 e você saía muito feliz e tranquilo porque tava com a pressão normal. Só que agora mudou e 12 por 8 já é uma pré-hipertensão, ou seja, uma quase pressão alta. Mas o que significa isso? O que significa eu ter pressão alta? Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender o caminho que o sangue faz dentro do nosso corpo. Esse é o sistema circulatório, é o caminho que o sangue faz dentro de você. E se eu estivesse assistindo esse vídeo, já dava um joinha agora, porque esse desenho tá legal pra caramba. Ficou bem bonito mesmo, até com azul, vermelho, bonitinho. O O2 vai para o pulmão, vai para a veia, vai para a artéria, que vai ter o seu que vai para a veia, que vai para a artéria. Vou começar por aqui, tá? Esse aqui é o seu pulmão. Quando você respira, você pega o oxigênio do ar. Esse oxigênio serve para quê dentro do pulmão? Para entregar para o seu sangue. Sim, você nunca parou para pensar na função do pulmão, é isso que ele faz. Ele pega o oxigênio do ar e entrega para o seu sangue. Do pulmão, ele esse sangue vai sair e ele vai até o seu coração. O coração funciona como uma bomba. Ele empurra o sangue, ele faz o sangue circular. Então esse sangue cheio de oxigênio chega no coração e é mandado para o seu corpo inteiro. Eu desenhei em vermelho de propósito aqui, porque o sangue, quando tem mais oxigênio, ele fica com um vermelho mais vivo, mais forte. Saindo do coração, esse sangue cheio de oxigênio vai ser distribuído pelo seu corpo inteirinho. E esses caminhos que levam o sangue saindo do coração, a gente sempre chama de artérias. E as artérias, para chegar em todos os pontos do seu corpo, elas vão ficando cada vez mais fininhas, vão se espalhando como se fossem as raízes de uma árvore. Até que lá no final, quando a artéria já tá bem fininha, mas bem fininha mesmo, o sangue entrega o oxigênio para suas células. O nosso corpo precisa de oxigênio para que as células funcionem. Nesse momento, a célula puxa o sangue de lado e fala assim: ô, seu sangue, já que você tá passando aqui me entregar esse oxigênio, você não podia, por favor, levar esse gás carbônico que eu usei agora e já não tenho mais o que fazer com ele, eu preciso eliminar o gás carbônico. Ele cria essa conversão. Também tem essa função. Ele deixa o oxigênio e pega o gás carbônico das células e volta pro coração. Nesse momento, os caminhos que voltam pro coração a gente já não chama mais de artéria, a gente chama de veia. E são as veias que são mais visíveis aqui na superfície da nossa pele. Se você se cortar, você vai perceber que seu sangue aqui é vermelho escuro, mas se a gente olhar aqui, fica meio azulado. Então eu desenhei em azul. Esse sangue cheio de gás carbônico vai chegar no coração mais uma vez e vai ser bombeado de volta pro pulmão. Saindo do coração, como é um caninho que tá saindo do coração, a gente chama de novo de artéria. E aí chegando no pulmão, o que acontece? Você já sabe. Você solta o ar. O gás carbônico que veio tudo isso acontecendo em segundos das suas células. E pega de volta o oxigênio e o ciclo começa tudo de novo. Isso acontece no nosso corpo. O problema desse tipo de vídeo é que ativa a respiração manual. O tempo inteiro, 24 horas por dia, não pode parar de jeito nenhum. Por isso que quando alguma pessoa tem uma parada cardiorrespiratória, ou seja, o coração para e aí não tem mais essa troca de oxigênio, gás carbônico, as células ficam desesperadas. Estouram. Precisa de uma reanimação, de uma massagem cardíaca, respiração boca a boca para forçar o sistema circulatório a funcionar. Uma curiosidade muito legal que tem nesse livro, Meu Caderno de Atividades do Corpo Humano, que é um dos livros do Manual do Mundo que talvez você nem sabia que existisse, é que esse caminho não sabia mesmo
do coração até a ponta do pé e voltar demora 16 segundos mais ou menos. Para crianças que querem saber mais como funciona o corpo humano, esse livro é indicado 16 segundos, então é uma questão de segundos mais mesmo. Que isso, eu já indico o grande livro de biologia do Manual do Mundo, que também tem essas informações e muito mais, praticamente até o vestibular. Os links estão na descrição, tá? Mas a dúvida que fica agora é o seguinte: como é que o coração consegue bombear o sangue? O que tem dentro do coração? Tem um Arduino controlando válvulas ali, um pistão que empurra o nosso sangue feito na impressora 3D? Agora chegou a parte de construir o coração em casa pra gente entender. Experiência legal pra feira de ciências, hein, ó. São 3 potes de vidro. Você pode usar o pote que você quiser aí, mas o ideal é que pelo menos o copo do meio, que vai ser o coração mesmo, ele seja uma boca mais larga, tá? Eu também vou usar 5 bexigas, 3 canudinhos desses mais grossos, corante vermelho pra representar o sangue. Ih, canudinho de plástico, Iberê. Nossa, reciclando e vai ficar triste com você. Vai usar o sangue de verdade, tá? E fita isolante. Primeira coisa que eu vou fazer é juntar 2 canudinhos com a fita isolante pra formar uma espécie de V aqui. E aí as 2 pontas alcançam no fundo dos 2 potes. Em seguida eu vou cortar o pescoço de 2 bexigas pra fazer as válvulas do coração. Essa parte que eu cortei, eu dobro pra dentro e tampo com fita adesiva. Então ela foi remendada. E aí eu faço um furinho aqui na borracha, onde eu vou encaixar o canudinho. Pode ser um furo bem apertado, que é para o canudinho encaixar bem justo. E eu coloco ele até o fim. Olha que legal o efeito. Ok. A borracha tá pegando aqui na ponta do canudo. Quando eu assopro, o ar empurra a borracha e tudo bem, consegue sair. Se eu chupar, não vem. É impossível. Então, o fluxo aqui dentro consegue ir numa direção, mas não consegue voltar. Isso aqui é uma válvula. Na ponta do canudinho que sobrou, a gente faz exatamente a mesma coisa. Então eu tenho um V aqui de ponta cabeça, que tem uma válvula, e eu tenho uma espécie de L que também tem uma válvula. Agora vamos fazer o coração com a bexiga que sobrou. Eu vou cortar mais uma vez o pescoço dela, só que um pouco mais para baixo. Eu preciso ter uma parte mais estreitinha aqui, tá? E o que eu vou fazer? 2 furinhos na parte de cima, que é para passar os canudos. Bem pequenininho, que é para passar apertado mesmo. Quase você não consegue ver os furos. Em um desses furos, eu já passo aquele V de ponta cabeça. Essa válvula, ela vai ficar dentro do pote que vai ser o coração. Então eu já coloco um jeito aqui, em que eu consigo fechar o pote com a bexiga. Vou passar uma fita aqui que é pra prender bem a bexiga na boca do pote, tá? Ó, então agora a gente tem aquele V de ponta cabeça aqui. O V de que dessa vez eu fiz bem, não é de vingança dessa vez. Eu vou colocar o outro canudo, só que a válvula tá pro lado de fora, tá? Então vamos encaixar aqui. É isso, temos um coração. Recapitulando, um V de ponta cabeça. Eita, tudo bem, válvula na ponta e aqui um L com uma válvula na ponta também. Mas isso aqui tá L. vedado, tá? O pote do meio, ele tá totalmente fechado. Vamos botar sangue no sistema, então. Um pouquinho de corante vermelho aqui e água. Water. Hora da verdade agora, hein? Vamos ver se a gente consegue fazer esse coração ter vida. Pra isso eu vou apertar essa bexiga. Exatamente o que o nosso coração faz. Ele aperta. Só que por causa das válvulas, o fluido, que é o sangue, né? Nesse nosso caso aqui vai ser a água vermelha, só consegue ir em uma direção. Então o único jeito da água se movimentar aqui é caminhando no sentido desse pote pra esse e desse pra esse, porque as válvulas não vão deixar acontecer outra coisa. Então quando eu aperto, o ar sai por aqui e a água vai querer entrar por aqui, ó. Sim. Olha que belezinha. Ó, o sangue chegando no coração. Lógico que vai funcionar melhor quando o coração encher de sangue. Sim. Mas o meu bombeamento já começou a funcionar. Ó o sangue chegando. Sim. Olha essa passou a transmitir pro outro. Mas o Durex foi pro saco, viu? Tá lá. Meio rasgadinho. Só com essa movimentação de apertar o coração, eu tô conseguindo fazer a água passar desse pote para esse. E é assim que funciona a nossa circulação. É assim que o coração consegue fazer com que o sangue percorra todo o nosso corpo. Ele fica apertando. E quando ele aperta, ele empurra ele o joga sangue o vaso do corpo. Quando ele solta, ele pega o sangue que tá vindo na outra direção. Se você for fazer isso em feira de ciências, na escola, leva bastante bexiga, porque rasga, a válvula não funciona direito, tem que substituir. É bom você ter sobressalente. Tem várias. Mas o importante é que você entende que o coração funciona apertando o sangue e soltando. E quando ele aperta, o sangue sai, quando ele solta, o sangue entra nele. Mas, Iberê, você falando desse jeito, parece que o meu coração é simplesmente um músculo do outro cheio lado. de válvulas que só serve pra bombear sangue. No caso
caso é exatamente isso, que é o coração. Ele não é pra se apaixonar, acreditem se quiser. Inclusive, aquele barulhinho que a gente escuta de tum-tum são as válvulas do coração fechando. E só pra lembrar, ele fica mais pra esquerda, tá? Isso. Tudo lindo, mas que pressão alta e pressão baixa tem a ver com isso aqui. Antes de falar isso, só preciso confessar uma coisa. A alta pressão de bombeamento. Isso aqui é meio coração, tá? Olhando o desenho aqui, você percebe que o coração, ele empurra sangue de um lado, mas também empurra do outro. Então é como se fosse duas bombas em uma. Dois daqueles esquemas que eu fiz ao mesmo tempo. A pressão do sangue, então, é a força que o coração faz para empurrar o sangue para as artérias. É por isso que se chama pressão arterial. Preciso confessar para vocês que eu tô com dó de apagar esse desenho, ele tá muito Mas vai ter que tirar, parceiro. Vai lá. Quando a gente diz que a nossa pressão tá 12 por 8, esse número maior... Na verdade é 120 por 80. É a pressão que o coração faz na hora em que ele aperta o sangue, ele empurra o sangue lá pra frente. E o 8 é a pressão que ainda fica no nosso sangue quando o coração dá uma relaxada. Então, no fim, essa aqui é a pressão máxima e a pressão mínima do sangue. Pensando no nosso coração artificial, seria isso. 12, 8. 12, 8. 12, 8. Só que de onde que vem 12 e 8, né? De onde que tiraram esses números? Se a gente for escrever os números certos mesmo, os oficiais, é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Esse Hg é o mercúrio na tabela periódica. Esse milímetro de mercúrio é uma medida de pressão mesmo. É a pressão, é a força que uma coluna de mercúrio faria em cima de alguma coisa se a gente colocasse. Por exemplo, se você tivesse um copo com 120 milímetros de mercúrio de altura, enchesse um copo com 120 milímetros de mercúrio, é a força, é a pressão que esse mercúrio ia fazer lá na base do copo. Meio esquisito, né? Mas faz sentido. Pouco, mas quando entendi. Começou a medir pressão, não existia esse aparelhinho bonitinho aqui, ó, com esse manômetro, um negócio... com esse marcador de pressão moderno. O que se usava era uma espécie de tubo cheio de mercúrio. Olha lá o que você vai desenhar com isso aí. Aquele metal tóxico. Olha lá o que você tá desenhando, graduado aqui, mais ou menos como se fosse um termômetro que a gente tem hoje, que variava conforme a pressão. E aí você sabia a pressão da pessoa conforme os milímetros de mercúrio. Essa medida de milímetros de mercúrio é usada para várias outras pressões, por exemplo, pressão atmosférica, porque em 1600 e pouco, lá no século 17, um físico italiano chamado Evangelista Torricelli conseguiu medir a pressão atmosférica justamente assim, virando um tubo de mercúrio de ponta cabeça e colocando aqui, ó, numa bacia. O que você tá desenhando, Iberê? Cheia de mercúrio. E aí a pressão atmosférica não deixava esse mercúrio... Tá ficando muito esquisito isso, Iberê, meu Deus. Estava virado de ponta cabeça. O tubo dele era bem grande, ele conseguiu marcar aqui mais ou menos 760 milímetros de mercúrio. Muito esquisito esse desenho, Iberê. Meu Deus do céu. Pressão atmosférica, é a pressão que o ar faz em cima da gente. Então a mesma unidade é usada para medir a pressão do ar e a pressão do nosso sangue. Mas a gente não podia fazer esse vídeo sem usar esse equipamento que eu roubei da Mari lá em casa hoje, que é o esfigmomanômetro. Que nome maravilhoso. Esfigmo em grego quer dizer pulso, e manômetro é esse equipamento que mede a pressão. Não é uma coisa fácil de fazer sozinho, ainda mais quando você não sabe mexer direito. Peraí, não, tá tudo você tem que colocar mais em cima. Será que é mais em cima? Mas tá bom. Conforme eu vou apertando, eu vou injetando o ar aqui dentro. Inclusive aqui tem uma válvula muito parecida com aquela que a gente fez. Ela só deixa o ar entrar, não deixa o ar sair. E aqui tem uma torneirinha para eu aliviar o ar, tá? Então, isso aqui vai apertando meu braço cada vez mais. Vai botando pressão em volta do meu braço. Vai chegar um momento em que essa pressão é maior do que a pressão do meu sangue. E aí o meu sangue não consegue mais passar por ali. O coração não consegue mais vencer aquela pressão. Quando eu soltar o ar por aqui, esse ponteirinho ele vai começar a descer. Ele vai descendo bem lisinho, bem certinho, até que chega um ponto que ele dá uma paradinha. Quando ele dá essa paradinha, é o meu coração que está vencendo um pouco a pressão do ar daqui. Então ele vai fazer tic. Quando ele faz esse tic, é a pressão mais alta, é aquele 12, esse vai dar 12. E depois ele continua dando umas paradinhas assim, tic, 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 tic. Quando ele der a última paradinha, é a pressão mais baixa. E aí ele esvazia até o fim. Vamos ver isso na prática, que já tá doendo meu braço. Sério? Peraí. Ó, tô soltando o ar, pode ver que ele desce lisinho. Vai chegar uma hora que ele vai dar uma paradinha. Ó, parou em 12. A última parada é a pressão mais baixa, ó.
pela minha leitura tosca aqui, deu alguma coisa, tipo 12 por 7 ou 120 por 70 milímetros de mercúrio. Vai chover! Foi uma leitura estranha. Falando que eu não tirei a pressão direito, assim, mas é só pra explicar como funciona. Mas é lógico que existe também, né, o esfigmomanômetro pros noobs. Digital, que é Galera melhor. que não sabe medir, que nem eu, assim, que é totalmente digital. É melhor. Você compra prontinho, liga o bicho e... Só que você tem que ficar paradinho. No caso, a Bia tá aí me avisando que eu já tô colocando ao contrário. Ah, tem um desenho aqui, é isso mesmo, Bia. Tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Talvez no outro também devesse ficar com o braço certo. Precisa de cardiologista, hein, Iberê? Ele vai encher. Não, mas você não pode ficar... Você não pode ficar mexendo, não. Pressão 13 por 9. Não, tá alta. Você não pode ficar mexendo, não. Você fica mexendo. Câmera que não tá certo medir de pé, tem uma posição certa e tal. Exatamente. Você não pode medir de pé, você não pode medir mexendo. Vamos ver Você se não pode medir melhorando a minha fazendo... posição, de repente, melhora esse resultado também, né? Agora sim. Isso. Demais. Igualzinho aquela sala de enfermagem, né? Vamos lá. A medição tá bem na altura do coração. Isso, na altura do coração, sentadinho, relaxando. Deu 14 por 9. Ficou pior. Enfim, né? Mas sempre... Meu Deus, ficou pior. Oi, Iberê, vamos passar do cardio. Eu não sei medir isso direito. Eu tô fazendo aqui só pra mostrar pra vocês qual é a lógica. Não sabe medir direito, mas tá alto, hein? Eita. Disso, mas tem detalhes, tem posição certa, tem uma série de coisas que são bacanas de fazer na hora que dá uma medida mais precisa. Inclusive, escutar o barulho do coração na hora que você tá medindo. Mas se de fato eu tiver com a pressão alta, qual que é o... Eu tinha uma mania de ter um negócio, a pressão subir porque eu tava com ansiedade por medir a pressão. E aí a pressão dava alterada. Aí passei a ter uma respiração profunda na hora de medir, que é para realmente concentrar na respiração, ficar de boa, para aí poder medir corretamente. O outro nome dela é hipertensão, você deve ter ouvido falar também. Significa que o seu coração tá fazendo bastante força e o sangue tá forçando as paredes ali dos vasos sanguíneos, né, das artérias e das veias, de um jeito mais forte do que deveria. O que vai acontecer com as suas artérias? As paredes delas, né, o canudinho ali, ele vai tentar se reforçar, os musculinhos que ficam ali em volta vão tentar ficar mais fortes para resistir a essa pressão. E aí diminui o espaço que o sangue tem para passar. Isso, como você deve ter imaginado, não faz bem para nada. Aumenta o seu risco de ter um acidente vascular cerebral, né, que é o famoso derrame. O AVC. Aumenta o seu risco de ter um infarto, aumenta o risco de ter uma série de outras doenças. Mas também existe um outro extremo, que é a pressão baixa. Quando a força que seu sangue está fazendo para circular não é suficiente. Isso pode te dar tontura, desmaio, falta de concentração, porque afinal de contas o sangue precisa sim ter força para conseguir levar o oxigênio e tirar o gás carbônico ali de todas as partes do seu corpo. E aí os rins também não funcionam direito, porque o sangue precisa de pressão para passar ali e ser filtrado. O coração também vai vira um checkmate danado, né? Você não consegue fazer nada, basicamente. Resumindo, tanto a pressão alta quanto a pressão baixa, elas são perigosas. Um aviso de que alguma coisa não tá legal. Então vale a pena você dar uma investigada. E por que os médicos mudaram o número? Porque 12 por 8 antigamente era normal e agora já é um número que tá meio no limite, ali já é uma pré-hipertensão. Para que a gente comece a se cuidar um pouco antes, para que as pessoas comecem a fazer exercícios físicos, comer menos sal, ter uma dieta mais saudável, para não chegar num nível mais alto de hipertensão de fato. E aí é um problema mais sério. Não é por nada não, mas se nesse vídeo você aprendeu de um jeito diferente, como é que funciona o coração, como é que o sangue circula dentro do corpo, o que é pressão arterial. Eu cheguei a aprender de uma forma diferente, mas é uma boa didática para a gente poder mostrar como é que todas as coisas do sangue funcionam, principalmente esses canudinhos aqui ficaram bem legais. Então valeu, Iberelos, por mostrar como é que a pressão, cuide da sua pressão, meça a sua pressão, tome remédios para sua pressão, porque você não vai querer de jeito nenhum ter que parar num hospital para cuidar disso. Para a pessoa ter que ficar colocando esse bagulho na tua veia, tu ficando completamente estático por dias na UTI, lá por conta dos outros, tomando tempo dos outros, se no caso de pessoas que se voluntariam a estar com você, no caso, tem gente que não detesta incomodar, meu avô era um desses, e aí as consequências vão não só para você, mas para todos ao seu redor. Toma cuidado com isso.